Bom dia. Bom, vamos lá com a entrevista do dia. Com muito prazer, recebendo Gabriel Pinelli, secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social da Prefeitura de Taubaté. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia. Bom dia, Pedro, Marcelo e a todos os ouvintes aqui do Vale da Rádio 99. É uma alegria estar aqui essa manhã fria com vocês. Bastante fria, caiu a temperatura, né? Secretário, a Prefeitura de Taubaté lançou nessa semana a campanha Recomeçar Bem. O que seria? Pedro, na verdade não é uma campanha, é um programa, na verdade é uma força-tarefa que o prefeito Saldi criou para lidar e enfrentar o grande problema que a gente enfrenta na cidade com o aumento do número das pessoas em situação de rua. E este programa ele tem alguns diferenciais. Primeiro que ele é uma força-tarefa porque a gente entende que a luta para dar conta das pessoas em situação de rua não é só da pasta de desenvolvimento social. Também implica, e é isso que o prefeito fez de diferente, ele juntou vários setores da prefeitura: desenvolvimento social, saúde, segurança, serviços públicos, educação, cultura e esporte. Também montou essa força-tarefa, criando aí por meio de uma portaria um comitê para gerir as políticas voltadas para a população em situação de rua, convidando a Câmara Municipal, Ministério Público, Defensoria Pública e os diferentes entes da sociedade. Por exemplo, grupos que todos os dias saem às ruas para entregar comida. Por que tudo isso, Pedro? Porque a gente viu o aumento das pessoas nas ruas, principalmente, e eu não tenho dúvida de que essa é uma das principais consequências da pandemia. Isso não é um privilégio de Taubaté. As grandes cidades do país estão vivendo isso e também as grandes cidades do mundo. Eu sempre tenho lembrado isso por onde tenho passado. A gente vê cidades, por exemplo, nos Estados Unidos como Chicago, que decretaram estado de emergência devido ao grande aumento de pessoas em situação de rua. São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, teve aí quase 1/3 do aumento da população em situação de rua. Sai de 2020 com 22 mil pessoas em situação de rua e chega em 2022 com 33 mil pessoas em situação de rua. É um número para mostrar para a gente como que o pós-pandemia veio. Nas cidades do interior médias, como somos nós, que são polos nas suas regiões, nós também vivemos isso. E é isso que o prefeito, indignado, querendo ajudar essas pessoas a reconstruírem os seus projetos de vida, montou essa força-tarefa que tem por nome Recomeçar Bem, porque esta é a filosofia que implica essa força-tarefa. Ajudar essas pessoas com tudo que a prefeitura tem e trazendo os vários setores da sociedade, porque essa é a grande diferença. Não é algo da cabeça do governo, não é isso. Ela está sendo construída com a ajuda de toda a população. E uma das ajudas que a gente começou a pedir essa semana foi uma campanha publicitária que veiculamos em rádio, TV, internet, pedindo a ajuda da população para não doe esmola, doe uma informação, doe uma ligação. Essa é uma campanha que os ouvintes da Rádio 99 com certeza já devem ter ouvido por aí. A gente convidando a cidade a nos ajudar a enfrentar esse problema de frente. Isso que eu ia perguntar, secretário, ajudar como, né? Qual é a ação principal ou as principais ações dentro deste propósito? Eu vou contar, Pedro, um pouquinho do que é feito todos os dias e depois eu vou te explicar por que é importante esta ajuda. Hoje, nessa sexta-feira fria, a prefeitura tem entre 60 e 70 funcionários dela trabalhando diretamente com a população em situação de rua. E já é assim, já são pessoas que estão ali e que vivem o seu dia a dia trabalhando nisso. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nós temos 3 serviços voltados para a população em situação de rua. Eu tenho um primeiro serviço chamado Serviço de Abordagem Social, que são equipes que ficam andando pela cidade, fazendo o que a gente chama de busca ativa, caminhando com um motorista e 2 orientadores sociais no carro, andando pela cidade, onde tem pessoas em situação de rua, eles abordam. E ao abordar, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é criar um vínculo, fazer um processo de convencimento e contar tudo que a prefeitura tem. Ofertar serviços, tentar entender se ele tem necessidade de saúde, se ele precisa voltar para a casa dele, tentar entender a história daquele sujeito. Esse serviço é feito todos os dias.
No segundo semestre, essas equipes serão ampliadas e a gente vai ter aí nós vamos ter este serviço funcionando 24 horas por dia. Hoje ele funciona das 7 da manhã às 10 da noite. Se uma pessoa abordada decide aderir a um tratamento, ao nosso encaminhamento, ela é mandada para o Centro Pop. Eu já vou falar do Centro Pop. Mas junto com as equipes de abordagem, a gente começou também esse ano, toda segunda, quarta e sexta, vai junto uma equipe da saúde, que é o consultório de rua. Ali vai enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, agente de saúde, uma equipe de quase 10 pessoas. Essas equipes, Pedro, ali, ao abordar uma pessoa em situação de rua, já afere pressão, já vê glicemia, já faz um curativo. Se ele tem algum problema com alcoolismo, já manda para o CAP. Se ele tem algum problema, já leva para a UPA. Ou seja, a gente está acompanhando e sabendo quem é essas pessoas. Alguns testes são feitos ali, por exemplo, se ele tem tuberculose, se ele tem alguma DST. Vai para o Centro Pop. No Centro Pop é um serviço que a prefeitura tem para lidar com essa população durante o dia. Ele fica aberto das 8 às 5, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ali ele tem acesso a banheiro, para usar banheiro e para tomar banho. Por que eu sempre dou ênfase nisso? Porque uma das principais coisas para a gente ajudar essas pessoas a reconstruírem os seus projetos de vida é reinstaurar nelas hábitos de higiene que na rua vão perdendo. Ali ela troca de roupa, a gente lava, ela consegue lavar a roupa dela, ela tem acesso a um lanche e ela também recebe um ticket do Bom Prato. Ali ela é acompanhada por psicólogos e assistentes sociais que fazem todo um acompanhamento para entender sua história, fazer contato com família. E também tem algumas oficinas, algumas rodas de conversa. A gente teve uma oficina tempos atrás para preparar eles para fazer concursos para a prefeitura. Um deles passou, que é o famoso Seu Ranolf, que saiu da rua, deixou o alcoolismo após passar por isso e passou no concurso da prefeitura. Ali, no Centro Pop, se esse cara é de fora, se ele não é da cidade, eu oferto para ele, Pedro, a passagem social. Ele pode voltar para o seu destino. A gente faz contato com a cidade de origem e ele volta. Se ele quer ter um pernoite na cidade, se ele precisa de uma cama para dormir, eu mando ele para o abrigo. Isto é o serviço que a assistência social faz todos os dias. É por isso que eu preciso contar isso, porque a gente tem intensificado o esforço para contar isso para a cidade, porque, olha só, nós temos uma estrutura, não do esmola, porque a esmola tem ajudado esse cara a ficar na rua, porque ele tem muita renda e a gente tem pedido informação. E a informação e esse zap que você pode me mandar, que é pro 12 99684 8596, 9684 8596, você vai me informar onde tem uma pessoa em situação de rua, vai uma equipe e ele vai ser acompanhado. Por que eles estão na rua? Este é um grande desafio. Quando a gente vai para os principais pesquisadores brasileiros e internacionais que estudam população em situação de rua, a gente vê 4 motivos principais. Primeiro, boa parte são pacientes psiquiátricos. Segundo, dependência química. Terceiro, desarranjos familiares, que implica também, por algum motivo, questões emocionais, desavença em casa. O quarto motivo, os pesquisadores indicam que é a questão econômica. Boa parte dessa população que está na rua de Taubaté hoje tem acesso, por exemplo, à Bolsa Família. Então eles têm renda. O grande desafio, se você for pensar comigo, a dependência química para a psicologia também é uma doença psiquiátrica. Ou seja, a gente tem pessoas na rua que estão adoecidas. Então esse é o nosso esforço para, como serviço público, fazê-los engajá-lo no serviço que a gente tem. Oferecem perigo à população em alguns casos ou não? Não oferecem. E há uma imagem preconceituosa, ruim, não humanitária, de sempre associá-los a perigo, a violência. Não. São pessoas que precisam ser cuidadas, são pessoas que a gente precisa ajudá-las a reconstruir o seu projeto de vida. Mas você citou agora que existem casos de pessoas com problemas psiquiátricos. Isso não pode levar a uma agressividade, um surto? Mas o problema psiquiátrico tem de várias questões. Você tem a depressão, você tem a ansiedade, você tem a bipolaridade.
isso não quer dizer que é alguém que está em surto que vai pôr em risco a vida do outro. Aumentou bastante o número de moradores de rua, por exemplo, aqui em Taubaté. Esse aumento não é em virtude do trabalho social realizado, secretário? Porque é algo interessante que eu vou perguntar para o secretário aqui. Hoje mesmo eu estava analisando. Quando você tem oferta de emprego, você tem aumento do desemprego. É interessante isso, né? Quando você tem oferta de emprego, você tem o aumento de desempregados. E eu explico por quê. Porque quando o governo ele mede a taxa de desemprego pela procura do emprego. Então, se tem uma oferta de emprego, uma indústria vai abrir ou coisa parecida, as pessoas correm para deixar currículo e se colocarem à disposição. E esse número acaba aparecendo, porque é a minoria que consegue a vaga, porque não tem muito emprego, mas aumenta o número, né, a faixa de desempregados, porque houve a procura, né? A pergunta que eu faço é justamente essa, né? O trabalho social, e não que não deva acontecer. Mas isso, de certa forma, não estimula para que essas pessoas venham para Taubaté? Não, eu não vejo assim. Agora, porque elas não são de Taubaté, a grande maioria não é de Taubaté. 40% né? É de fora, 60% é do município. 60%? 60% é do município. Sim. Só um minuto, secretário. Nós vamos com o intervalo comercial na 99 FM. Eu continuo na rede social com o secretário Gabriel Pinelli falando sobre esse assunto super interessante. Tá? A gente volta na rádio em 4 minutos, mas a gente continua aqui na rede social. Secretário, o senhor dizia que essas pessoas, então, elas cerca de 40% é de fora. 60% é de Taubaté. 60% é de Taubaté e esse é o esforço nosso para ajudar a reconstruir vínculos até com a casa, voltar para a comunidade, voltar a estar inserido dentro da sociedade taubatiana. Agora, Taubaté é uma cidade, Pedro, extremamente convidativa, porque tem o povo caridoso e também das cidades do Vale do Paraíba e das cidades grandes do Vale do Paraíba, é a única que a Dutra passa dentro do centro da cidade. Se o camarada está caminhando na beira da Dutra, pulou o guarda-reio, ele já cai no mercado municipal, onde ele tem uma grande oferta de comércio e de alimento. Se você for ver, Pindamonhangaba há uma grande distância. Aliás, aquela região do mercado municipal, eu acho que é a principal região de moradores de rua. A gente tem a região do mercado, a gente tem a região da rodoviária velha, a região da rodoviária nova. Onde tem alimentação. Isso é um traço em todos os grandes centros. Onde tem oferta de alimentação, onde tem gente doando dinheiro, é onde eles ficam. Tá? A gente sabe, a gente conversa bastante com essa população, que eles tiram em média de 80 a 100 reais por dia no processo de semáforo e de mendicância. Então ele tem renda. A rua tem renda. E quanto mais ele permanece na rua, quanto mais a gente vai estimulando, doando, mais ele vai ficando na rua e menos ele adere ao nosso serviço. Esse é um dos motivos também. Taubaté é uma cidade caridosa. O cara pulou da Dutra e entrou no bairro e bateu na porta de alguma casa do nosso município, ele vai receber um prato de comida. É da nossa cidade, nós somos cristãos, a gente aprendeu assim. O grande esforço nosso agora está sendo convidar, por exemplo, em Taubaté a gente tem, eu estou para fechar esse número, que a gente tem entre 25 e 35 grupos que saem todos os dias, que saem todas as semanas para doar alimento à noite. Então nós estamos convidando esses grupos agora para participarem da Força Tarefa, para que nos ajudem a desenhar, junto com o prefeito, uma solução para isso. Por quê? Boa parte desses grupos, e eu ouço isso sempre deles, é o seguinte: nós começamos a fazer porque a prefeitura não faz nada. Daí eu começo a contar. Falei, você sabia que a gente tem 70 funcionários envolvidos nisso? Você sabia que a gente tem um centro pop? Você sabia que tem um abrigo? E às vezes desconhecem. E é normal desconhecer, porque nós que estamos na prefeitura, a gente sabe tudo que ela faz, que ela fornece, que ela trabalha. Nós conhecemos o dia a dia dela. Mas boa parte dos munícipes, na sua maioria, não conhece. Então o primeiro esforço dessa campanha nossa tem sido falar: olha, não doe.
Porque aqui está sendo feito. E participe com a gente, mas me doe informação, me conte onde ele está. Me conte como eu posso chegar, onde que ele está localizado, que eu vou mandar uma equipe. Ontem eu fiquei muito contente, a gente recebeu uma mensagem por Facebook. Primeiro uma postagem de uma senhora falando que lá tinha um ponto de ônibus em frente à casa dela e tinha uma pessoa dormindo ali o dia inteiro. Postou isso, chegou pra gente, foi uma equipe de abordagem. A equipe de abordagem foi, ofertou serviço. Ele tava mal cheiroso, levou pro Centro Pop, deu um banho, trocou de roupa e começamos um processo de atendimento. Passou a noite no abrigo e começamos a fazer contato com a família. Ou seja, saiu da rua. Ficamos contentes porque essa senhora pôde ver o nosso trabalho. Essa semana, só para você ver um pouco das coisas que nós lidamos. Essa semana eu chego no Centro Pop, no abrigo, terça-feira, tá uma psicóloga e uma assistente social. Tá um psicólogo e uma assistente social do abrigo com o cabelo em pé. Surgiu pra gente no abrigo um senhor com traços de paciente psiquiátrico e a gente não conseguia saber o nome, a gente não conseguia tirar informações dele. Ele só dizia o primeiro nome. Pedro, a gente começou um processo de tentar levantar quem era esse senhor. Busca daqui, busca dali. Ele falava muito da cidade de São Paulo, falava muito de um bairro de São Paulo. Ligamos para São Paulo que tinha um espaço na assistência social lá. Começamos a levantar algumas informações. O nosso pessoal levou ele até... Muito bem, estamos de volta aqui com o secretário Gabriel Pinelli, falando sobre a ação social da Prefeitura Municipal de Taubaté com os moradores aí de rua, pessoas que vêm recebendo um atendimento especial. Nós paramos no ponto que o senhor falava. Eu estava te contando, Pedro, de um atendimento que a gente fez essa semana. Então surgiu uma pessoa lá no abrigo, chegou pra gente com alguma desorientação psicológica e não conseguia nos contar de onde era o seu nome inteiro. A gente conseguiu ter o primeiro nome. E ele estava muito um bairro de São Paulo que ele tinha passado e a gente descobriu que ali tinha também um Centro Pop, ou seja, tinha também um serviço da assistência social. Começamos a entrar em contato, ou seja, para descobrir como esse sujeito veio parar aqui, né? Até que não conseguimos muitas informações, pegamos a nossa viatura e levamos ele até a Polícia Civil para fazer um reconhecimento digital, né? Pedro, até o último levantamento, ao que parece, é um sujeito de Carapicuíba que está desaparecido de casa desde 2009. Desde 2009, deve ter tido algum surto, saiu de casa, andou para São Paulo e veio parar aqui. Um dos serviços que a gente faz também é ajudar essas pessoas a reencontrarem as suas famílias. Todos os dias nós fazemos isso. Este foi um caso que mexeu demais com a equipe, que mexeu com todos nós, porque foi uma possibilidade, a última informação que eu tive, a gente entrando em contato com o Carapicuíba, porque a assistente social de lá ia até o último endereço que nós tínhamos. É isso que nós fazemos. Ajudar essas pessoas a reconstruírem as suas histórias de vida, a darem um rumo. Porque a rua, eles têm ganhos na rua, muitos ganhos, mas ganhos financeiros, ele tem liberdade, ele não tem uma mãe para encher o saco, um pai para cobrar, ele não tem uma mulher, ele tem uma vida mais livre. Mas ao mesmo tempo há um processo de degradação dele mesmo enquanto ser humano. Então a gente precisa ajudar a reconstruir esses projetos de vida, é algo que o prefeito tem pedido muito pra gente. Por isso a gente tem pedido, não doe esmola, doe uma informação, nos mande um zap. O que se tem, inclusive, é que o morador de rua ele só quer comida, né, alimentação, a água ele se vira, mas comida ele precisa de pinga, né? Ele quer pinga, ele quer bebida, né, para se manter ali sempre anestesiado, podemos dizer, né, dentro dessa situação aí precária, né? E existe um trabalho também, porque é difícil tirar a pessoa do alcoolismo, ainda mais sendo morador de rua, né? É difícil, a gente tem conseguido fazer os encaminhamentos para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Tomam drogas? Também. Não, eles tomam drogas também, sim. Maconha. Nós temos também tem um alto índice aí de dependência química. O que eu estou para trazer de novidade é nesse próximo mês a gente começar um grupo de narcóticos anônimos dentro do abrigo para ofertar para eles ali, para que eles tenham esse espaço. Narcóticos Anônimos é um trabalho que funciona bem legal, que tudo que o município pode fazer a gente tem feito.
Secretário, nós tivemos em virtude, inclusive, da pandemia, aumentou muito, né, as pessoas que ficam também em semáforos pedindo esmola, né, pedindo e às vezes vendendo uma balinha, vendendo alguma coisa ali e tal, né. Mas, na verdade, se tornou até uma ocupação financeira, né, porque existem pessoas ali que a gente observa que já estão há meses ou anos no mesmo ponto, vendendo a balinha, trabalhando ali. Né? A prefeitura observa isso também ou não? Observa, nós conhecemos todos eles, nós abordamos todos eles, mas é importante dizer, ele tem um direito legal e constitucional de estar ali. Uhum. Nós não podemos... Mas aí a campanha que é feita aí para o morador de também rua, olha, o mesmo lema, não ajude, encaminhe, no caso não, né? Eu sempre peço que nos informe. Sim. Eu sempre peço que nos informe. Até esta pessoa, que a gente faz uma distinção. Tem o cara que está na rua e tem o cara que vive da rua. Ele tira a sua renda da rua, né? Ali a gente consegue ver muitas pessoas que elas não estão em condição de rua, ela não dorme na rua, ela não tem o seu abrigo ali, ela tem uma casa e ela usa ali como renda, né? Para isso ele também tem que se relacionar com a prefeitura para pedir autorização para ele ser um ambulante, para ele poder comercializar os seus produtos. Outros municípios estão encaminhando pessoas com problemas para cidades aqui do Vale do Paraíba, como São José dos Campos e Taubaté, secretário? Por exemplo, uma referência a São Paulo, né, de que pessoas da Cracolândia, de repente, elas estão em cidades agora do interior de São Paulo. Sim. Como é que elas saem de lá e vêm para o interior? Sem uma ajuda? São duas questões. Semana que vem, eu e o prefeito de saúde vamos estar com o secretário de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo, que é o Gilberto Nascimento Júnior, para tocar em alguns temas. Um deles que a gente vai falar, o prefeito vai levar para ele a grande preocupação que está vendo que o governo do estado, este novo governo, que a gente aposta muito nele, está muito preocupado com a questão das pessoas em situação de rua na capital, Sim. no centro da cidade, lá nas Cracolândias, mas não estão se articulando para ver o aumento também nas cidades do interior, que tem outras características, que tem outro perfil e que precisa de uma ajuda do Estado, do governo do Estado com recurso. O prefeito de saúde já falou isso uma vez com o secretário Gilberto, vai retomar agora. Este é um ponto, porque algumas coisas a gente precisa do custeio do governo do Estado, que tem muito mais recurso que o município. O que está acontecendo é um programa que o governo do estado fez, até coordenado pelo vice-governador Felício Ramute, que está trabalhando dentro da Cracolândia e que está abrindo vagas. O governo do estado credenciou várias e várias comunidades terapêuticas pelo estado inteiro, e à medida que vai encontrando pessoas lá no centro de São Paulo que tenham interesse em ir para uma comunidade terapêutica, manda, e o governo tem pago vagas nisso. No Vale do Paraíba, por enquanto, a gente só tem comunidades credenciadas assim em São José dos Campos. Me parece que, inclusive, vereadores lá de São José já entraram com uma ação pedindo para que não seja enviado mais, né? Quer dizer, que é um impedimento e politicamente se brigando contra isso também, né? O que é um grande desafio, porque vai até um pouco na contramão do que até mesmo nós estamos pedindo. Vamos atuar de maneira conjunta. Acho que a visão que eles têm é que a pessoa vem com uma intenção de se cuidar, acaba não se cuidando e fica no município e passa o problema a ser no município. Né? Sim. A grande questão, Pedro, isso é um ponto. O outro ponto que a gente foi tratar com o secretário, que vamos retomar, é o seguinte: as ações que eles estão fazendo de maneira mais ostensiva lá dentro da Cracolândia, até não só com a ação social, mas com a polícia, tem gerado uma dispersão. E essa dispersão tem feito muitos deles entrarem nos trens e chegar para as cidades do interior. É isso que me preocupa, e não vir para uma comunidade terapêutica, porque dentro da comunidade ele está monitorado. Sim. Ele está monitorado pelo Estado, pela saúde. A intenção do governo é boa. É boa, eu gosto dela. Agora, a outra ação é questionável, porque esse trabalho para tirar da capital esse problema está empurrando o problema para cidades. E algumas cidades da grande São Paulo, a gente já sabe que já estão recebendo, algumas cidades até ali, até Mogi, Jundiaí,
Suzano, a gente já ouviu que andam tendo esse aumento. Agora, a minha preocupação também é essa, que a gente vai levar. Olha só, se vocês estão trabalhando e focado em São Paulo, na capital, isso vai vir para o interior. Qual é o que vocês vão fazer pelo interior? Vocês precisam também colocar a mão no bolso para nos ajudar. Porque, por enquanto, só para você ter ideia, Pedro, tudo que é bancado referente à assistência social no município, na grande maioria dos municípios brasileiros, 90% é pago pelas prefeituras. 90%. Veio, olha só, a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté tem um orçamento de 42 milhões. Para você ter ideia, que veio de governo federal e governo estadual foi 1,5 milhão. O resto é tudo do município. Então a gente vai arcando com coisas que o Estado deveria fazer. É isso que o prefeito vai ter esse papo intenso lá com o secretário Gilberto Nascimento. Muito obrigado, Gabriel Pinelli, secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social da Prefeitura de Taubaté. Sempre um prazer, viu, secretário? Bom dia. Bom dia, Pedro. Se você me permite, eu só gostaria de falar mais uma vez o nosso número aqui do projeto Recomeçar Bem. Posso, Pedro? Pode ser. É o 12996848596. 12996848596. Manda um zap pra gente. Grande abraço, bom final de semana a você, Pedro, e a todos os ouvintes da Rádio 99. Muito obrigado.